Opa, seja bem-vindo ao vídeo número 3 da Semana Fazer Cinema. Que bom ter você aqui. Significa que você está curtindo, né? Ninguém está te obrigando a assistir esses vídeos. E você assistiu o vídeo 1, vídeo número 2, vídeo número 3. Aliás, se você não assistiu nenhum dos outros dois vídeos, corre para assistir. A Semana do Cinema está acabando. Daqui a um tempo, daqui a alguns dias, esses vídeos vão sair do ar e você não vai mais conseguir assistir. E eles são importantíssimos para você entender isso que a gente vai tratar no vídeo 3, né? Na Semana do Cinema como um todo, a gente está ensinando para você como você pode desenvolver as suas habilidades como um filmmaker, como um videomaker, como um cineasta, como alguém que vai dominar as técnicas do cinema e colocar essas técnicas no seu trabalho de uma forma gostosa, aprendendo com os grandes mestres da história, com os grandes cineastas e com os grandes filmes que você ama. E nessa semana aqui, a gente está aprendendo isso, mas nessa aula especificamente você vai aprender todos os elementos do cinema que você precisa entender, os conceitos, e praticar para que você seja um filmmaker de verdade, que você desenvolva essas habilidades e que você consiga dar o máximo de qualidade no seu trabalho, beleza? Então, acho que vamos começar essa aula, né? Vem comigo. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui da Semana do Fazer Cinema. Nessa terceira aula nós vamos falar sobre os elementos do cinema. Eu trouxe você aqui para o meu computador para a gente ver juntos os elementos do cinema que eu tinha prometido na aula anterior. E aproveitando, se você ainda não viu a aula 1 e a aula 2, você está perdendo muita coisa e a probabilidade de você ficar boiando aqui é grande demais. Então volta lá, assiste principalmente o vídeo 1, que é o mais importante para você começar a entender toda a lógica por trás disso aqui. Senão você vai entender, vai ser legal essa aula, só que você vai ficar meio perdido. Então volta lá, assiste o vídeo 1, assiste depois a aula 2 e essa aula 3 que complementa as outras duas, beleza? Na aula 1 a gente falou sobre os caminhos que você não deve seguir se você quer estudar cinema, fazer cinema, né? Os erros que muita gente comete. Na aula 2 nós falamos sobre qual o método para você realmente aprender a fazer cinema, né? O que você precisa fazer, como enxergar o fazer cinema. E aí nós falamos sobre a fase da observação profunda, sobre a prática deliberada. E se você está boiando nesse vídeo é porque você não viu o vídeo anterior, volta lá e assiste que você vai entender tudo direitinho. E aí a gente falou sobre a prática deliberada e sobre como você não consegue treinar tudo de uma vez. Se você fizer 1000 curtas, você vai aprender, só que você não vai aprender tão rápido quanto treinando elemento a elemento do cinema. E aí eu falei alguns elementos para você e prometi que eu ia abrir todos os outros elementos e aqui estamos para falar sobre os elementos do cinema. Então você está vendo aqui a minha câmera e você está vendo aqui a tela do meu computador enquanto eu vou mexendo e a gente vai mostrando aqui ao vivo ao mesmo tempo, beleza? Então a gente falou na aula anterior sobre os dois principais elementos que são a imagem e o som, o que eu chamo de audiovisual, né? Então no áudio a gente tem algumas características, alguns elementos básicos e alguns mais sofisticados. E além dos 5 grandes elementos do cinema, né, que estão aqui, ó, áudio, visual e esses outros 3 que você já vai ver ao longo dessa aula, a gente tem um método aqui. E o método é o seguinte, eu quero falar para você qual é o método que a gente usa aqui. E a primeira metáfora que eu quero fazer aqui é que o cinema é como um avião. Basicamente, você precisa primeiro entender o que é importante. E por que ele é como um avião? Porque o básico é importante e o sofisticado só importa se o básico funcionar. Ou seja, um avião ele precisa fazer duas coisas. Primeiro, ele precisa sair do ponto A e chegar ao ponto B, né? Ele serve para que você saia de um lugar e chegue até outro lugar. E para isso, ele voa pelo ar. E para isso, ele não pode cair. Então, toda a parte mecânica do avião precisa estar funcionando. Seja a turbina, as asas, todo o sistema hidráulico, piloto automático, enfim. O piloto lá dentro tem que saber o que está fazendo, então pessoal qualificado para que você saia daqui e chegue lá, todo o controle de voo, os sistemas de comunicação com a torre, etc. Isso tudo é imprescindível para que você chegue ao seu destino. E isso é o mais importante de tudo. E depois que ele está funcionando, aí sim você vai se preocupar com todo o resto, né? Todo o resto que é só a perfumaria. Ah, o banco é confortável, tem espaço suficiente para perna, o que vão servir no jantar, qual cheirinho que a aeromoça vai passar lá, eles têm Wi-Fi no voo, tem sistema de entretenimento. Isso tudo é importante, é gostoso, se você vai voar, provavelmente você vai querer saber o que tem lá, principalmente voos longos, mas tudo isso não importa se a turbina tiver com problema ou se a fuselagem não tiver parafusada direito. Eu não entendo muito de avião, então não vou poder falar sobre isso, mas assim, a parte mecânica precisa funcionar muito bem, para que depois você se preocupe se a carne tá bem passada ou mal passada dentro do avião, certo? Isso é o importante. Então, muita gente no cinema se preocupa com o supérfluo, se preocupa com o mais sofisticado enquanto esquece de que o básico precisa funcionar. E qual que é o básico do cinema? Um filme ou qualquer obra audiovisual, ela
é feita para que outras pessoas assistam, ou seja, espectadores assistam o que você faz, certo? Se você vai fazer um vídeo para você mesmo, nada do que eu tô falando aqui importa, você pode fazer do jeito que você quiser, você mesmo que vai assistir, certo? Se você quer fazer um vídeo para outras pessoas, você precisa entender por que as pessoas assistem a vídeos. E assim, existem vídeos para tudo, né? Desde vídeo aulas como essa aqui que eu tô te dando, até narrativas ficcionais como filmes, séries, televisão, novela, etc. E você tem que entender qual o motivo de você estar fazendo aquilo. Se você está fazendo alguma ficção narrativa, provavelmente você vai querer que as pessoas se emocionem de alguma forma, tenham algum envolvimento emocional com o que você está falando. Você vai querer que as pessoas entendam o que você está tentando passar ali no vídeo, ou que elas fiquem confusas de propósito, mas você precisa saber o que você está fazendo para que você deixe a pessoa confusa. Você precisa prender a atenção dela ali, porque afinal você não tem como colocar uma arma na cabeça de todo mundo para as pessoas te assistirem, elas só vão assistir se elas quiserem, e elas vão, hoje em dia principalmente, elas vão parar de assistir se estiver muito chato, se não estiver captando a atenção das pessoas. E terceiro, você tem que comunicar as coisas que você está falando ali, a história que você está contando tem que estar clara, né? Então, tem uma história, geralmente ficção é uma história de um ser humano ou de algum personagem que é parecido com o ser humano, né? Mesmo se for uma história de insetos, como Vida de Insetos, são insetos que se comportam e se comunicam como seres humanos. Se for uma história de brinquedos, como Toy Story, são brinquedos que se comunicam e conversam e têm sentimentos como seres humanos. Então existem alguns filmes que não têm personagens humanos, que são, enfim, uma série de acontecimentos cósmicos e terrestres. E isso você vai conseguir fazer lá na terceira fase, quando você estiver entendendo e dominando a arte da narrativa. Por enquanto você precisa contar uma história que fale com humanos e que você consiga passar sua mensagem e as pessoas consigam receber essa mensagem e entender. E aí, para isso, você tem alguns elementos que são importantes e a gente vai falar sobre eles agora, né? Então, todo elemento aqui, a gente tem o básico e o sofisticado. No visual, no áudio e nesses outros 3 grandes elementos do cinema, a gente tem o simples e o complexo. Em todos eles, e a gente vai passar um por um aqui para vocês. Então daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o método Jornada do Herói, a junção de teoria e da prática e a transformação. Você, daqui 12 meses, se você seguir esse método, se você seguir e entender isso que a gente está falando aqui, certo? Então vamos lá aos 5 grandes elementos do cinema, vamos falar um por um aqui para vocês. Primeiro, o visual, que é o mais óbvio, né? O filme, ele é uma mídia visual e o audiovisual tem o visual no nome, e o visual é importante, você vê, então é o que as pessoas prestam mais atenção. Se você vai em qualquer grupo de filmmakers e tal, todo mundo só tá falando qual câmera você tem, qual lente e tal, todo mundo pensa muito na imagem. E aí tem alguns outros que são um pouco menos falados, mas são tão importantes quanto. O áudio, na minha opinião, ele tem uma característica muito interessante que é, muitas vezes a diferença de um filme com cara de profissional para um filme com cara de amador é o áudio. E não é só a captação do áudio, ter o melhor microfone possível, é todo o trabalho de áudio do filme como um todo, e a gente vai falar de cada elemento aqui, das vozes, do foley, da ambiência, do soundscape, a gente vai falar de tudo isso aqui. Mas a gente tem os outros 3 elementos aqui, que são: o terceiro elemento é a atuação, e o quarto elemento é o roteiro. A atuação e o roteiro são muito importantes. O roteiro e a atuação são aquilo que a gente falou, a fuselagem do avião e o motor do avião, a turbina do avião, o que é de mais importante, né? O Francis Ford Coppola falava isso, olha ele explicando isso aí. Writing and acting are the magical ingredients of any theater or cinema performance. You could see a movie and it could have beautiful photography and it can have great art direction, but if it has terrible acting and a dumb script, it's not going to be successful. Yet, a film that has a wonderful script and wonderful acting, that has terrible photography and terrible art direction and everything else, can be a hit. So I always say that acting and writing is the water and is the oxygen and hydrogen that make water. That if you focus on the writing and the acting, of course you want the music and the photography, everything to be beautiful. But those are really where the magic, I think, happens. E faz todo sentido, né? Afinal de contas, a gente vê um filme porque existe uma história ali por trás. Se a história não é interessante, se a história não prende a gente, se os diálogos são bobos ou são só expositivos ou não trazem nada de interessante, por que você vai assistir aquilo ali? Para ficar vendo as imagens lindas e o sound design lindo? Geralmente o roteiro é muito importante. E a atuação ela é importante porque existe um conceito que é chamado de suspensão da descrença. A suspensão da descrença é basicamente assim, quando você vai assistir um filme, você sabe que aquilo não é uma história de verdade, né? Você entra lá, você paga para ver o filme sabendo que
é uma enganação, você paga para ser enganado, é uma história de alguém. E mesmo assim você se emociona, mesmo assim você torce, mesmo assim você fica feliz ou triste, você se envolve emocionalmente com aqueles personagens, aquelas pessoas. E para que isso aconteça, na sua cabeça essas pessoas têm que ser pessoas de verdade. Então a má atuação, ela quebra essa ilusão porque você fala, olha, é só uma pessoa fingindo, não é alguém vivendo de verdade aquilo, né? Então a atuação, ela é importantíssima para que você se mantenha dentro da suspensão da descrença, como muitos dos outros elementos que a gente vai falar aqui. A suspensão da descrença é um conceito muito importante, mas a atuação como você está o tempo inteiro vendo rostos e vendo pessoas conversando e pessoas se movendo e tomando atitudes e tomando decisões, se você não acredita naquelas pessoas, se você não compra que aqueles personagens são reais, que são pessoas de verdade, você se desconecta, né? Então, um roteiro bom e uma atuação boas, existem filmes que são basicamente roteiro e atuação e uma câmera registrando tudo aquilo, fazendo o mínimo possível para não te tirar desse lugar, para não te tirar dessa suspensão de descrença. Agora, um filme com roteiro ruim, com atuação ruim, você tá basicamente colocando chantilly num bolo de lama. Vai ficar ruim do mesmo jeito, não adianta. Você tá enfeitando algo que não tem como ser enfeitado. É basicamente a ideia é essa. E o quinto elemento, que na minha opinião é um dos mais importantes, e assim, todos são importantes, né? Eu sempre falo isso, todos são muito importantes. Esse aqui, ele é interessante porque todos esses outros, eles de certa forma vieram de alguma outra arte antes do cinema. Então você tem aqui as técnicas visuais que o cinema herdou da pintura, da fotografia, do teatro como um todo, né? Técnicas de iluminação e dar ênfase em alguns lugares, trocas de cena, etc. Você tem elementos do áudio que foram emprestados da ópera, do teatro também, de sinfonias, da música como um todo, do diálogo em si, né, das conversas das pessoas. Você tem a atuação que existe desde muito antes do cinema, através do teatro e etc. Você tem o roteiro que pega técnicas, né? Existem muitas das técnicas de roteiro foram desenvolvidas na literatura, né? Você tem histórias sendo contadas, técnicas de narrativa, arcos dramáticos, o roteiro do teatro também, que existe desde da Grécia Antiga e tal. Só que esse quinto elemento, ele não existia em nenhuma arte anterior ao cinema. O cinema foi que trouxe isso ao mundo, que é a montagem. A montagem, que é basicamente um nome rebuscado para edição, mas eu prefiro montagem e eu vou te falar por quê. Ela é exclusiva do cinema. Hoje a edição ela é dividida com a TV, enfim, vídeos para internet, mas ela é inerente do audiovisual. E a montagem é interessante porque ela, como todos os outros elementos, ela tem teorias muito interessantes, muito importantes, muito profundas, que normalmente passam despercebidas. Então a gente vai falar aqui do simples e do sofisticado dentro de cada um desses elementos, né? Mas antes deixa eu voltar aqui pro método, que eu queria falar um pouquinho sobre o método da jornada do herói. E o que é a jornada do herói? Para falar bem rapidinho aqui, a jornada do herói é a história de todo o herói e de toda a evolução de um indivíduo, né? Você começa na zona de conforto, existe algum chamado, alguma coisa não está certa e você é chamado a tentar sair dessa zona de conforto para resolver um problema, enfrentar esse problema e depois você volta à zona de conforto num lugar um pouco mais poderoso. Você, ao longo dessa batalha, você desenvolveu alguns poderes. Isso é um conceito um pouco mais abstrato sobre a jornada do herói. A gente tem algumas palestras sobre a jornada do herói que eu posso linkar aqui para vocês depois, mas basicamente a jornada do herói é uma mitologia comum a todos os povos da Terra, mesmo antes deles se conhecerem. O Egito tinha sua mitologia que tinha a jornada do herói, os Sumérios tinham essa mesma mitologia muito parecida, mesmo antes de se comunicarem, os povos da América do Sul, enfim, cada povo tinha a sua própria mitologia e todas elas podem ser resumidas a esses passos da jornada do herói. Enfim, a gente poderia falar sobre a jornada do herói por algumas horas aqui, talvez por alguns dias, porque ela é muito profunda. Quem descobriu ela foi o Joseph Campbell, que é um cara incrível, e é basicamente a história do Frodo, do Harry Potter, do Neo, do Luke Skywalker. Ela ficou muito conhecida porque o George Lucas afirmou ter seguido passo a passo a jornada do herói no Star Wars, né? E o Joseph Campbell fala que o George Lucas foi um dos seus alunos mais brilhantes. Mas essa é a ideia da jornada do herói. E por que eu tô falando sobre esse método? Porque a jornada do herói, ela existe um papel ali de alguém
que convida o herói para aventura. No caso do Matrix, por exemplo, é o Morpheus que convida o Neo, fala, não, qual das duas pílulas você quer tomar? Você pode tomar a pílula vermelha e aí o seu mundo nunca mais vai ser o mesmo, você vai entrar para essa aventura. Mas essa é a ideia da jornada do herói. E aí esse desafio faz com que o herói cresça e desenvolva seus poderes e encontre novos aliados e até às vezes novos inimigos, e assim que ele evolui e ganha poderes que vão deixá-lo mais preparado para o futuro. E esse é o método que eu vou aplicar na nossa turma fechada do nosso curso avançado no Missão Filmmaker, que eu vou falar um pouco mais dele daqui a pouco, mas a ideia é que você entre e através de desafios você consiga ultrapassar cada vez mais e cada vez mais treinar as suas habilidades e se sentir mais confiante. Porque só existe uma forma de você ter realmente confiança na sua habilidade, que é você ver que você consegue fazer, você consegue dar conta do recado, você tem resultados bons. Aquilo te dá confiança. Todo o resto é simplesmente conversa e para você mesmo tentar ultrapassar e tal. Mas o que realmente te traz essa confiança é essa coragem. É você ter coragem, ir lá, enfrentar esse desafio e conseguir, através do desafio, desenvolver essas habilidades, certo? Então, é por isso que eu gosto de falar da junção da teoria e da prática. Tudo isso que eu vou falar aqui pra você, ele só serve se você for aplicar na prática. Você vai perceber aqui que muito do que eu vou falar agora, você vai, de certa forma, entender. Entendi o que isso significa. Só que você só realmente vai internalizar, isso vai estar no seu coração quando você colocar em prática. Quando você fizer um trabalho e ver que está errado porque você não aplicou aquele conceito, e aí você vai começar a aplicar sempre. Então, isso tudo é muito bonito, é muito legal, você vai aprender muita coisa legal nessa aula de hoje, só que nada disso aqui vai ser útil se você não colocar na prática. Então, independente se você vai entrar no nosso curso ou não vai, o importante é que você entenda que isso aqui é para ser aplicado na prática. É por isso que eu estou deixando, inclusive, uma versão em PDF dos elementos do cinema aqui para que você tenha isso independente de qualquer coisa, tá? E aí, é isso que traz a sua transformação. Então, daqui 12 meses, se você aplicar esses métodos, você vai ser uma pessoa que vai ter essas habilidades. E não tem como não ser. Se você todo dia for para academia, depois de 12 meses você vai ter uma transformação no seu corpo. Se você aplicar o método todo dia, fizer alguma coisa relacionada ao cinema, treinar suas habilidades e melhorar um pouquinho a cada dia, daqui 12 meses você está num nível que você não imaginaria que seria possível hoje. Não existe dia melhor para começar do que hoje. No ano que vem você gostaria de ter começado hoje, então aproveita essa aula e começa. Então vamos falar de cinema aqui, dos elementos do cinema. Você já parou pra pensar que quando você chega em algum lugar, vamos supor que você entrou num dentista, assim, tá uma TV rolando lá, e aí tá passando um filme. Como é que você sabe que é um filme? Mesmo se o som estiver desligado, mesmo se ninguém estiver assistindo, não tiver legenda nem nada, você sabe que aquilo é um filme, que não é um jogo de futebol, que não é um programa de televisão, que não é uma novela. E como é que você sabe que é um filme e não uma novela se são coisas parecidas, né? O cinema, ele tem um aspecto específico de cinema, ele tem uma linguagem específica que você, mesmo sem saber, mesmo sem ouvir, mesmo sem entender, mesmo sem ver os créditos ali, você sabe que é um filme e não uma novela. Mesmo se for assim, um filme sobre Fórmula 1, você sabe que aquilo é um filme sobre Fórmula 1 e que não tá passando Fórmula 1 ali, o Grand Prix de Mônaco que o Galvão tá narrando. Você sabe que aquilo é um filme, independente se poderia ser confundido com um evento real, certo? E como é que você sabe? Você já parou pra pensar nisso? O filme, ele tem uma distinção muito grande da TV, que é a unidade básica do filme é o plano. The shot. E isso pode parecer uma coisa idiota, assim, pode parecer uma coisa muito simples, mas é um conceito muito profundo, assim. Quando eu entendi que a unidade básica do cinema é o plano, assim como a unidade básica de um romance é a palavra, você entende como você pode trabalhar plano a plano e conseguir chegar ao resultado que você quer. E aí você está perguntando assim, não, Fernando, mas o que é um plano? Vamos supor que você está assistindo um filme. O plano é a distância entre um corte e outro corte, falando de uma forma bem básica, tá? Você está assistindo um filme, você tem um corte, começou aquele plano. Você tem outro corte, terminou aquele plano. É montagem, é edição. E é por isso que a edição e a montagem são elementos tão importantes do cinema. No começo do cinema não era assim, né? No cinema mudo você tinha geralmente um plano só, aberto, né, que a gente chama hoje de master, né, um plano aberto,
que toda a ação acontece como se fosse uma peça de teatro, como se estivesse filmando um palco inteiro. E aí você vê tudo acontecendo daquele mesmo lugar. Até que alguns cineastas, logo no começo do cinema, descobriram que você pode cortar de um plano para o outro, que as pessoas entendem que você está no mesmo lugar. Você pode cortar de um plano aberto para um plano mais fechado, que as pessoas entendem que ele deu um zoom, é como se ele tivesse, eu tava aqui, agora eu tô aqui. E é uma descoberta de verdade, porque podia ser que não funcionasse, podia ser que toda vez que a câmera muda, a pessoa não entendesse onde a gente tá e a cena não funciona mais e etc. Só que a gente entende porque o cinema foi desenvolvendo a sua linguagem ao longo do tempo, vendo o que funcionava melhor e vendo o que não tirava as pessoas dessa história como um todo. E o Hitchcock tinha uma frase muito boa que era: o papel da câmera é colocar o espectador no melhor assento da casa. E ele faz isso cada vez que ele muda o plano. Às vezes, para você ver uma cena, é melhor que você veja a cena inteira, para você ver, isso aqui está acontecendo num café. E aí depois você tem um close do que eles estão bebendo. E depois, na hora que alguém fala alguma coisa importante, você tem um close no rosto dessa pessoa, porque você precisa ver as expressões dela. Você entendeu? Cada plano, ele tem a sua função, e um dos grandes papéis do diretor é saber onde colocar a câmera e saber qual vai ser essa progressão visual. Como é que você vai mostrar a cena e contar a história da melhor forma através desses planos de tamanhos diferentes, de lugares diferentes, com iluminações diferentes, e é isso que a gente vai falar aqui. E aí quando você entende que o plano é essa unidade básica tão importante, fica muito mais fácil você entender como você pode progredir dentro do filme. Você não precisa saber fazer um filme muito bom, você precisa saber como fazer um plano e a progressão de planos dentro de uma cena. Se você entende como desenvolver, como funciona e como filmar e editar uma cena, você entendeu como filmar e editar e escrever um filme, porque nada mais é um filme do que uma série de cenas em conjunto, em sequência, né? Mas essa sequência é importante e esse contraste, essa afinidade entre as cenas, essa estrutura de cenas também é importante. Mas eu acho que a gente pode começar com o que compõe uma cena em si, né? A cena ela tem a sua própria estrutura. Você tem sempre o começo da cena, que geralmente ou apresenta algum personagem ou mostra esse personagem num lugar onde ele está agora, um lugar comum, e aí acontece alguma coisa nesse personagem que cria um conflito, e aí ele reage ao conflito, e ao final desse conflito existe uma mudança dentro do personagem, né? Uma mudança, seja do que ele está pensando, do que ele está sentindo, dos planos dele, ele tem que tomar uma decisão, ele tem que fazer alguma coisa. Então existe essa estrutura dentro de cada cena. E da mesma forma você tem a estrutura do filme como um todo. A história inteira, ela também tem uma estrutura que é composta de diversas cenas. Então você vai ter cenas que seu personagem vai estar mais confiante, vai estar mais feliz, você tem cenas que ele vai estar mais triste, mais no fundo do poço, e essa variação é importante para que você passe por todas as fases que o personagem está passando e essa história que é o que acontece junto com ele do começo até o final. E é assim que você filma um filme. Então pronto, você entendeu dois conceitos muito importantes aqui, que são o plano e a cena, né? Então vamos voltar aqui ao nosso panorama. Então a gente volta aqui à nossa questão. O visual. Vamos então para o simples. A gente tem o visual, o simples, e os elementos visuais um pouco mais sofisticados. A gente tem o simples, que é uma fotografia de qualidade contínua. O que isso significa? As pessoas vão identificar ali qualidades que elas estão acostumadas a ver em filmes, né? O famoso look cinematográfico, e isso não vai incomodá-las e não vai tirá-las da história. E é para isso que a gente vai falar sobre algumas coisas aqui. Então se a gente vem aqui no elemento visual, você tem o simples, né? A fotografia de qualidade contínua. Ou seja, as pessoas vão enxergar o seu filme e vão ver ali uma imagem que parece o que lembra os filmes que ela viu a vida inteira, e as pessoas conseguem identificar questões de qualidade na imagem que a gente não entende muito bem, mas a pessoa fala, isso parece cinema, certo? E o cinema, ele tem algumas características, as câmeras de cinema têm algumas características que muitas câmeras modernas emulam de forma muito interessante. E a gente tem aí uma revolução que aconteceu há muito pouco tempo, que é a revolução da DSLR. A DSLR é um tipo de câmera específico que mudou muito a forma como os videomakers fazem vídeo no mundo inteiro. Em 2008, há muito pouquinho tempo atrás, a Nikon lançou a primeira DSLR no mercado, que é a D90. Então era a primeira câmera fotográfica com aquela qualidade fotográfica que também fazia vídeo, né? E isso foi, assim, uma revolução. Eu lembro de quando isso aconteceu, começar a ver uns curtas no Vimeo e ver aquela qualidade de DSLR, que foi um passo acima muito grande para o mercado digital, né? Popularizou completamente
o mercado digital de vídeo. E a DSLR trouxe uma qualidade de cinema porque ela tem algumas características. Primeiro, ela filmava em 24 frames por segundo, que era uma coisa raríssima em câmeras feitas para casa. Segundo, ela tinha lentes intercambiáveis que você pode colocar e tirar e trocar por lentes mais abertas, lentes mais fechadas, assim como o cinema faz. Terceiro, você consegue controlar independentemente o shutter e a abertura da íris. Enfim, a gente pode falar disso depois, mas significa que você consegue manipular a profundidade de campo. Como por exemplo agora, o foco está no meu rosto e aqui está um pouquinho desfocado e atrás está um pouquinho desfocado. É mais ou menos essa a ideia. Depois da DSLR existe uma evolução das DSLRs que é a mirrorless, que é basicamente uma DSLR um pouquinho mais moderna, um pouquinho mais compacta, mas o aspecto de vídeo dela é basicamente o mesmo. Então isso assim foi uma revolução no mercado. Hoje você consegue comprar uma DSLR básica da Canon por volta de R$1.000. Existem muitas opções de baixo custo. São câmeras ótimas tanto para foto quanto para vídeo. E essas câmeras estão ficando tão boas que tem um monte de vídeo no YouTube que você coloca o vídeo de uma DSLR ou uma mirrorless do lado de uma câmera de cinema que custa $200 mil e as pessoas, muitas vezes, profissionais de vídeo, têm dificuldade de saber qual é uma e qual é outra. Então, para mim isso prova que a gente chegou num ponto em que, assim, a qualidade técnica, ela está à disposição de quem quiser usar para fazer vídeos legais, filmes legais, por um preço muito baixo. A segunda, enfim, a gente já vai falar de microfone depois, mas é importante que a gente veja aqui que o Film Look, como dá essa cara de cinema, basicamente 24 frames por segundo, uma lente que tem uma abertura legal. O cinema ele tem um borrão próprio. Se você vê o borrão que está aqui na minha mão agora, né, e eu fiz essa câmera parecer ao máximo com o look de cinema, se você faz assim na sua própria mão, você vai ver que você não vê toda a sua mão a cada segundo, assim, você vê um borrão no meio. Você faz aí, na sua mão. E aqui é a mesma coisa. Você tem esse borrão. Enfim, isso é uma relação entre o número de frames por segundo e a velocidade do shutter. Depois a gente pode falar mais sobre isso também, mas existem algumas questões técnicas, por exemplo, o dynamic range, o alcance dinâmico, né? O cinema não tem aquele fundo estourado que você vê o rosto da pessoa e o resto está todo branco porque está muito sol e tal. Existe um cuidado em se equalizar. Enfim, isso também é um desses motivos, né, de ter o look do cinema. Além disso, a gente tem os tipos de plano, então planos mais abertos, planos fechados, closes, planos detalhes, uma combinação desses planos de forma que conte a história de forma eficiente, trazem essa cara de cinema. E visualmente existe um conceito muito importante também que é a decupagem. Ou seja, o diretor, quando ele decupa uma cena pela primeira vez, ele está colocando, ele criando quais são os planos que ele vai querer filmar naquela cena. E isso é importantíssimo para você entender como contar melhor a história e como você vai filmar essas cenas. Então, se você tem um plano aberto, primeiro você vai ter que gravar esse plano aberto inteiro, e aí se você tem um close, depois você vai ter que gravar o close. Você não tem como colocar duas câmeras e gravar o close ao mesmo tempo do plano aberto, porque o close geralmente é feito com a câmera bem pertinho da pessoa. Como é que você vai estar com a câmera lá do lado dela e não vai mostrar na outra câmera, entendeu? Existe todo um processo para que você filme de ângulos diferentes, de lugares diferentes. Geralmente tudo isso é feito com uma câmera só. Em algumas situações, em diálogos ou em cenas de ação que só pode explodir um prédio uma vez, aí sim você coloca várias câmeras e tenta não pegá-las. Mas o cinema geralmente ele é feito plano a plano. E cada plano ele é pensado e a câmera é colocada ali e a iluminação é ajustada para aquele plano especificamente. E depois quando troca, todo o resto muda de novo e você vai fazendo plano a plano e vai construindo a sua cena. E é por isso que o filme demora bastante, demora muito mais para você gravar uma cena de cinema do que uma cena de TV. Porque na TV, vamos supor novela, a unidade básica não é o plano, é a cena em si. E a cena é como se fosse um evento que acontece e as câmeras registram de todos os ângulos possíveis, geralmente de muito longe com lentes zoom. Então você grava ao mesmo tempo com multicâmeras, uma meio que se escondendo da outra, então isso causa algumas limitações. Você não consegue fazer muitos closes, você não consegue fazer muitos planos detalhe, você não consegue fazer plano e contraplano. Como as câmeras estão todas espalhadas, a iluminação ela tem que ser feita para todas as câmeras ao mesmo tempo, e isso causa uma luz um pouco mais genérica, enquanto no cinema você vai fazer aquele plano, você vai iluminar tudo perfeito para deixar aquele plano mais lindo possível. Isso traz a cara de TV para TV. E aí quando você escolhe um plano, você tem que compor a imagem dentro desse plano, certo? E para compor a imagem dentro desse plano, você tem que fazer escolhas. Em que lado do plano você coloca o personagem, onde você coloca o que está no fundo, e aí que entra a composição. Assim como na fotografia e na pintura, a composição é o posicionamento dos elementos dentro do quadro. Então você tem aí questões de simetria, de profundidade, de equilíbrio, a direção de olhar, o movimento. Por exemplo, nesse plano eu estou olhando para cá e você tem um espaço aqui pro lado que eu estou olhando, um respiro nesse quadro para esse lado que eu estou olhando. E isso causa um conforto, tá tranquilo, eu tô olhando para cá. Se eu estivesse olhando para cá,
parece uma coisa estranha, assim, nossa, ele tá olhando e tá bem no fundinho do quadro, talvez eu esteja até saindo do quadro aqui nesse momento. Então, isso causa um desconforto. E isso você consegue usar na sua cena, né? Se você quer que um personagem esteja mais isolado, mais desconfortável, mais desconectado do outro personagem, você tá a direção do olhar dele mais próximo da borda do quadro. Enquanto aqui você tem um espaço muito grande, isso dá uma tranquilidade, isso dá uma sensação de que está tudo sob controle. A mesma coisa é o equilíbrio. Se eu ficasse aqui, nesse lado do plano, junto com a luz aqui atrás, junto com o monitor, e aqui ficasse vazio, o plano está desequilibrado, concorda? A gente tem aqui registrando esse lado está super pesado e esse lado está super leve, não está acontecendo nada. Então, geralmente, isso tudo é pensado na hora de compor um quadro. Às vezes no set você coloca uma flor desse lado para que a composição fique um pouco melhor. Existe muito ajuste de objetos, principalmente na cena, quando você tenta achar um ângulo. E é importante que esse ângulo seja encontrado, certo? Enfim, movimento é a mesma coisa, tanto das pessoas dentro do quadro, quanto o movimento da câmera em si, né? Uma câmera que se move lateralmente, ela significa uma coisa. E a velocidade desse movimento também significa alguma coisa. E se ela tá parada, isso dá uma outra sensação. Se é uma câmera na mão, com mais tremidas e indo para lá e para cá, você geralmente demonstra uma tensão maior na cena, ou alguma coisa que pode dar errado. Enfim, a composição faz toda a diferença. A iluminação, né? Aqui a gente tá num ambiente bem iluminado. Deixar só essa luz de trás, ficaria uma luz mais dramática, quer ver? Agora fica uma luz muito mais dramática, concorda? E a iluminação em si, ela tem várias técnicas que a gente consegue usar. A gente consegue dividir a qualidade da luz. A luz é dura, ela é suave. O índice de renderização da cor, isso é muito importante. A gente tem a forma como você molda a luz, né? Você faz a luz direta, você faz a luz difusa, refletida. Você coloca um fio negativo para ficar mais escuro de um lado do que do outro. Isso tudo são técnicas de iluminação que são importantíssimas. E você tem as temperaturas da luz, se é uma luz mais quente, se é uma luz mais fria. E isso muda também completamente a forma como você se sente numa cena. Além de outros elementos visuais, por exemplo, a gente tem que considerar a movimentação da câmera, né? O que você faz com a câmera. Você mantém um plano só, você vai mudando de plano sem corte, como por exemplo Hitchcock fez em Rope, em que ele deixava a câmera parada, mas movimentava os atores. É importante você entender como você consegue manipular esses elementos para que você tenha o efeito que você quer. E assim, parece tudo muito difícil, muito sofisticado, porque tem muita coisa para prestar atenção, mas se você tem um método que vai seguindo pouco a pouco, que vai tendo uma progressão, começa do mais simples e vai indo para o mais complicado, de novo, você começa a dominar o que é mais fácil, começa a integrar isso no seu trabalho, e aí você dá um passo mais na complexidade. E aí você vai aumentando a sua zona de conforto cada vez que você sobe um degrau. Então aqui, por exemplo, uns elementos visuais mais sofisticados, a gente tem aqui só de trabalho de câmera, né, em camera work, a gente tem câmeras estacionárias, que aí você tem que pensar em um monte de coisa. Olha isso aqui, tipos de plano, tamanho de plano, evitar jump cuts, distância focal, framing, que é o enquadramento, perspectiva, a regra de 180 graus, cobertura, continuidade espacial, o framing aberto e fechado, alinhamento das câmeras, continuidade temporal, expandindo e contraindo o tempo, câmeras que se transformam, cobrindo paradas, motivando a movimentação dos personagens, motivando a movimentação de câmeras, a diferença de intimidade, verdade, poder, coordenando foreground e background, o primeiro plano e o último plano, deep staging, o que é profundidade de campo, como usar o hack focus, né, que é essa mudança de foco de um lugar para o outro, o que fazer com espelhos, hotspots e sombras, enfim, é só com a câmera estacionária. E aí parece aquela coisa gigantesca, meu Deus, Fernando, eu nunca vou conseguir ficar bom em tudo isso. Se você tentar tudo ao mesmo tempo, é óbvio que não vai. Agora, se existe um método em que você tenta devagarinho e vai aumentando a sua zona de conforto, quando você domina uma coisa, beleza, agora eu dominei isso aqui, entendi esse tipo de movimentação, entendi a implicação que isso traz pro meu espectador, agora eu vou dar um passo além. E aí você vai aumentando devagarzinho e assim você consegue ficar um mestre nisso devagar, certo? É óbvio que você vai cometer erros, mas você vai melhorar. Se tem uma coisa que eu te garanto é que seguindo esse método você vai ficar um filmmaker melhor. Você vai sair de alguém que sabe do zero ou que sabe já alguma coisa ou que é até bom no que faz para alguém muito melhor do que você é. A transformação é garantida, porque se você coloca o trabalho, se você treina, você vai melhorando. É impossível você não conseguir enxergar esses elementos no seu próprio trabalho depois que você entende como eles funcionam. E aí vira uma questão de diagnóstico. Você vê o que funciona, vê o que não funciona e vai meio que navegando ali, melhorando cada vez mais
o que você faz, certo? E aí, enfim, eu vou passar aqui por mais algumas. A gente está só no visual. E a gente tem cores, que existe toda a questão de cores técnica, né? Existe também toda a questão psicológica das cores, o que cada cor representa, o que cada cor faz as pessoas sentirem, né? A direção de arte, que é o production design, é como você usa o cenário como um todo para integrar aquela mensagem que você quer passar, né? O quarto de alguém bagunçado significa alguma coisa no filme, né? Se você tem um espelho sujo, isso significa alguma coisa no filme. A luz está queimada no filme, isso significa alguma coisa. Isso tudo tem a ver, são mensagens, são formas que o cinema tem de passar informações sobre aquele personagem, sobre aquela situação, certo? E aí você tem na direção de arte também o figurino, que a roupa é outra forma de demonstrar muito sobre o personagem, o cabelo, maquiagem, etc. E aí tem toda uma questão de tom, espaço, linhas e formas, cor, movimento, ritmo, o quadro que pode ser mudado, inclusive razão de aspecto, tem muita coisa aqui dentro dos elementos visuais. E aí você tem dentro do áudio também o simples, que é um áudio limpo e de qualidade, que aí você precisa entender algumas coisas. Os tipos de microfone, por exemplo, você tem um boom, que é aquele microfone bonito, grande, de cima. Você tem a lapela, que é o que eu estou usando agora, por exemplo. Você tem o condenser, que é aquele microfone bonitinho. É basicamente esse microfone quando a gente fala bem pertinho dele, assim. Este microfone aqui. Ele geralmente quando aquele microfone você fala bem pertinho. E aí você tem a ambiência também. Todo lugar que você tá, você quer captar as vozes, mas você quer captar também o que está em volta. E geralmente para o cinema, você só capta no set as vozes, porque é a única coisa que você não consegue substituir depois. E é muito importante você ter o boom, porque o boom ele é um microfone direcional, é um microfone que coloca a voz da pessoa em primeiro lugar e não capta o ruído, ou pelo menos tenta minimizar ao máximo o ruído externo. Então todo o barulho que tem de outras coisas que estão acontecendo, você ouve muito menos e o som da voz é o mais importante. E, enfim, existe todo um espectro sonoro, você tem que pegar a voz de forma mais rica possível, né? Não só, dá pra ouvir o que ele tá falando, mas a voz mais parecida com o que a gente ouve na vida real, né? Uma voz rica que tenha todos os tons, dos mais baixos aos mais altos, e aí a gente tem vários desses conceitos. E aí um dos conceitos principais do áudio que eu posso explicar para vocês aqui é sinal versus ruído. O que é sinal? É tudo aquilo que você quer captar. O que é ruído? Tudo aquilo que você não quer captar. É meio óbvio, né? Mas não é só ruído, tô ouvindo um barulhinho aqui, uma interferência no fio, um mau contato, não é isso. O ruído é tudo aquilo que é indesejável para você captar. Então, se você está filmando uma cena na rua e é uma cena de diálogo, você quer captar a voz daquelas pessoas. Se passa um ônibus do lado buzinando, aquilo é ruído, né? E como você minimiza isso? Muitas vezes é impossível. Você tem que gravar e depois regravar dentro de um estúdio só o áudio. E isso é muito comum no cinema, inclusive. Você gravar a imagem em um lugar e o áudio em outro lugar. E as técnicas de sincronização estão cada vez melhores, então você cada vez menos percebe, né? Sei lá, se você vê os filmes do Fellini, filmes italianos da década de 50 e 60, é mais fácil perceber porque existia até uma época no cinema em que você não tinha o roteiro pronto na hora de gravar e aí você falava pra pessoa simplesmente fala qualquer coisa aí na tela e depois eles gravavam um diálogo e colocavam por cima da voz uma coisa que encaixasse. Enfim, é uma técnica que não se usa mais. Hoje, o olho das pessoas se acostumou demais a ouvir um diálogo sincronizado bonitinho, né? Então, tenta-se gravar a performance do ator como um todo, porque é muito importante também, né? O jeito que ele fala, as emoções, se é uma cena, principalmente uma cena mais emocional, é muito difícil que o ator entre na mesma emoção que ele estava ali visualmente depois no estúdio gravando só o áudio. Enfim, é uma questão bem complicada, mas o importante é você entender que quanto máximo de sinal, e geralmente sinal é a voz e o ruído é depois. E aí todos os outros detalhes, o barulho da xícara, o barulho dos passos, o barulho do ônibus passando, as pessoas conversando em volta, isso tudo é colocado depois, isso tudo é feito depois, isso tudo é colocado em camadas na mixagem de som. Até pela forma que todo o filme é gravado. Imagina que você tem uma cena de diálogo e aí você tem uma câmera no personagem A e outra câmera no personagem B. Esses dois planos foram gravados em horas diferentes, né? Foram gravados em momentos diferentes. Se você tem o plano do personagem A com todo o ruído dele e aí depois você corta isso pro plano do personagem B com todo o ruído dele, vai ficar bem claro que você cortou de um pro outro, assim. Fica óbvio porque o ruído mudou, as pessoas estavam conversando outras coisas, tem menos gente aqui, mais gente lá. O ruído precisa ser o mínimo possível para que a cena se cole depois
com a ambiência. E é por isso que o áudio é feito completamente em camadas. Então você tem os elementos básicos, que são a voz e os diálogos, o Foley, que são todos os barulhos de objetos e passos e cavalo e o trem passando e coisas assim. A ambiência, que é o barulho normal, e todo lugar tem uma ambiência. O silêncio completo é muito difícil de acontecer no mundo real, certo? Você sempre tem alguma coisa acontecendo, nem que seja uma geladeira, um ar-condicionado, o buzz da lâmpada, uma TV lá longe ou um carro passando lá no fundo. Sempre existe algum som acontecendo. E por último, a trilha sonora, que é um elemento importantíssimo, né? A música é muito usada no cinema e ela que dá geralmente o tom daquela cena e, enfim, existem técnicas para você usar a trilha sonora, existem técnicas de composição, existem técnicas para fazer a montagem do filme, a edição em cima da música, para você criar um ritmo junto com o outro. O Tarantino gosta muito de fazer isso, o Scorsese também gosta muito de fazer isso. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho sobre o teoria e prática, que é todo o resto aqui. A gente tem som objetivo, que são propriedades do som físico, acústicas de sala, e aí só em propriedades do som físico você tem propagação, a mídia que é necessária para o som se propagar, que no caso é o ar ou alguma outra mídia, a velocidade do som, a amplitude, a frequência, o tamanho da onda, fase, propagação sonora, enfim, isso é só uma das propriedades. E aí você tem acústicas de sala, você tem, por exemplo, a psicoacústica, que são os efeitos psicológicos que o som tem na nossa mente, né? Então, se você ouve uma voz mais calminha, você fica mais tranquilo. Se você ouve alguém gritando, você fica mais tenso. Se você ouve um barulho de um animal ou um leão rugindo, geralmente existe algo mais tenso ali. E no cinema se usa muito isso. No filme do Scorsese, Touro Indomável, de 1980, você tem ali um sound design que se colocou muitos sons de animais ao longo da luta para que aquilo se torne uma coisa mais gutural, mais animalesca, mais instintiva e ao mesmo tempo mais violenta, mostrando a verdadeira violência, uma coisa bem mais primal, assim. E aquilo faz a gente se sentir de um jeito. No Eraserhead, por exemplo, que é o primeiro filme do David Lynch, você vê ele colocando sons mais industriais e mostrando como essa artificialidade muda o jeito que a gente sente sobre as coisas. E, enfim, aí existem fundamentos do áudio, captação de som, tecnicalidades do microfone, lidando com o output do microfone, onde você leva o microfone, que tipo de gravador você usa, como você faz a mixagem durante a produção, como você sincroniza depois, a diferença dos arquivos de áudio, como você faz o sound design, como você faz a edição de som, técnicas de mixagem, enfim, e várias outras técnicas. Então, é importante que você entenda que existe muito a se entender sobre o som. E a mesma coisa com todos os elementos. A gente pode ficar aqui falando pra caramba sobre um monte de coisa, mas você tem aqui os conceitos básicos da atuação, que são os conceitos do Stanislavski: ação, imaginação, concentração de ação, as unidades e objetivos, a fé cênica e a sensação de verdade, memória emotiva, relaxamento dos músculos, contracenando com outros atores, adaptando os sentimentos, as forças motrizes interiores, a linha de comportamento do personagem, o estado interno criativo, o super objetivo, o subconsciente. Existe tanta técnica, isso aqui é só o básico. Você tem as técnicas de direção dos atores, né? Porque uma coisa é a atuação, que o ator precisa entender. E você precisa falar, como diretor, você precisa entender a linguagem do ator para que você não cometa os grandes erros que os diretores cometem de falar assim: fica feliz, o ator tem que estar mais triste, fica mais triste, o personagem agora está frustrado, fica frustrado. É muito complicado, você precisa entender o processo do ator para que você entenda as direções que você tem que dar para que ele vá mais próximo do que ele quer. Quer um exemplo? Vamos dizer que o ator esteja com a energia um pouco baixa. Você pode falar, quero mais, eu quero menos. Isso é uma coisa que o ator vai, assim, mais o quê? Tipo, mais bem falado, energia mais alta, mais bravo. É muito difícil você conseguir. Então o ator, ele só pode fazer, ele não pode pensar em como o personagem está, ele só pode agir. Então você pode dar uma direção. Vamos tentar, em vez dele estar só perguntando para ela com uma dúvida, vamos fazer ele demandando uma resposta. E isso é uma direção, isso é algo que o ator pode fazer para melhorar a atuação dele ou para entrar em um outro lugar. Ou se o ator estiver muito tenso, você fala, não, esquece as intenções, só manda a fala, vai e volta. Fica mais tranquilo e entrega. Só entrega a fala e a gente vai construindo a partir daí, para o ator ficar mais relaxado. Então existem técnicas para que você mexa com o ator sem necessariamente falar, em vez de falar, eu quero esse celular, fale, eu quero este celular.
isso não funciona, porque a ênfase no ator, ele tá dando a ênfase, ele vai fazer o que você está pedindo, mas não vai melhorar a atuação. E muitas vezes vai piorar porque você tá dando uma formulinha para ele fazer, mas ele não tá sentindo de verdade. E o ator precisa sentir, você precisa estar dentro do personagem quando você tá atuando. E é muito complicado, precisa de muita concentração. Eu não sou um bom ator porque isso precisa de muita prática. Então, assim, respeite os atores. A atuação é uma parte integral do processo. E aqui tá um outro grande erro dos cineastas e das pessoas que querem fazer seus curtas e tal, que é as pessoas se preocupam demais com a parte técnica de vídeo, de câmera, de ângulo e tal, mas não entendem o básico da atuação. E aí, a atuação, por ser uma das partes essenciais do filme, como é que você vai ser um diretor de cinema ou como você vai ser um filmmaker e não vai entender nada de atuação? Assim, você precisa, se não conhecer e se aprofundar ao máximo, que é o que eu recomendo, que você entenda os conceitos, você entenda as técnicas de direção, né? Porque é muito complicado você chegar no set e não saber o que fazer com os atores. E quanto menos você conhece dos atores, mais complicada é a sua relação com eles, porque mais medo você tem, medo de passar vergonha ou medo de eles não te respeitarem. E quando um ator não te respeita, enfim, a atuação é uma coisa muito psicológica, muito complicada, mas é importante que você entenda os pequenos truques e entenda os conceitos, porque você não vai atuar, você vai deixar com que o ator atue. Você vai liberar, você vai tirar os problemas para que ele atue, para que ele consiga entregar performance. No fim das contas, toda a cena é tudo aquilo que é feito, toda a produção, pré-produção, iluminação, ângulos de câmera, tudo isso é feito para captar um momento de mágica ali da atuação. E se você não consegue fazer isso, todo o resto foi inútil, certo? O texto, ele foi criado para isso, e as câmeras e toda a equipe, todo mundo tá lá para que você dê a ação e a mágica aconteça. Entre o ação e o corta, a mágica tem que acontecer. E para essa mágica acontecer, você precisa entender a técnica. Essa técnica de deixar os atores, fazer com que os atores brilhem dentro desse momento. Isso para mim é muito importante e eu acho que é uma preocupação pequena da maioria dos diretores que eu vejo, os diretores amadores, e é a diferença dos bons diretores, né? Quando eu entrevistei, por exemplo, o diretor Fernando Coimbra, que já dirigiu vários episódios de Narcos, dirigiu Lobo Atrás da Porta, assim, a ênfase que ele dá para atuação é muito, muito importante. Ele é um cara que veio do teatro, e esse background de teatro, você tem aí muitos exemplos de diretores, de grandes diretores que vieram, que tem um background da atuação. Você tem o Orson Welles, tem o Tarantino, tem o Ben Affleck, tem o Ron Howard, tem o George Clooney, tem o Mel Gibson, Chaplin, Jon Favreau, Bradley Cooper, Warren Beatty, Dennis Hopper, tem a Greta Gerwig, Buster Keaton, tem muita gente que sai da atuação e vai pra direção e que brilha muito, porque a atuação é uma das coisas mais importantes. Outro grande elemento do cinema é o roteiro, né? Sem o roteiro, nada acontece no cinema. E aí você vai falar, Fernando, mas sei lá, documentários não tem roteiro, por exemplo. Aí que você se engana, muitos documentários têm roteiro, porque você precisa saber quem a gente precisa entrevistar, que plano seria legal a gente pegar, que tipo de imagem a gente tem que ir atrás, né? Existe muito planejamento também, e existe também filmes que o roteiro vai sendo escrito ao longo do filme, como por exemplo 8,5 do Fellini. Foi um filme que, enfim, não tinha roteiro, ele ficava desenhando lá, esse era o roteiro dele, e aí ele tinha ideias e transmitia direto o que ele pensava para a câmera. E isso é muito arriscado, isso assim, o Fellini estava num nível de maestria já dos maiores gênios da história, então é uma história diferente, né? Não vamos tomar isso como exemplo. O roteiro ele é basicamente a base de tudo, né? O Hitchcock é um cara que ele desenvolveu o roteiro juntamente com o roteirista, porque ele achava muito importante a arquitetura, ou seja, a estrutura do roteiro como um todo, né? Em que momento a gente vai revelar tal coisa, em que momento o personagem vai mudar o arco e tal. E a estrutura de roteiro é algo que, assim, a gente tem sempre muito estudo em cima disso, mas é algo que não existe uma fórmula, né? Existem diversos guias, diversas linhas, mas o roteiro também é algo que você precisa de criatividade, que você precisa ter uma história para contar, precisa ter uma mensagem, um tema, algo que você queira, e aí a gente pode dividir de formas que sejam interessantes de a gente saber escrever, entender a estrutura de uma cena, entender
quais são os elementos básicos que fazem a dramaturgia serem boas, né? Os pontos de virada, os pontos de revelação, tanto para o público quanto para o personagem. Você tem, enfim, os arcos de cada personagem, você tem os diferentes atos, você tem técnicas para melhorar uma cena, para melhorar uma história, técnicas de identificação do público com o personagem, e isso é muito importante para você entender, até mesmo se você não queira escrever como diretor, você precisa entender onde você coloca a ênfase dentro de uma cena, né? Qual é a cena mais tensa do filme que você precisa pegar todos os outros elementos e mostrar, olha, isso aqui é o fundo do poço, ou essa é uma cena feliz, ou qual a dinâmica dessa cena. É interessante que você entenda. Então, assim, o mais básico, na minha opinião, sobre o roteiro é qual é o gênero, né? É uma história de amor, é uma comédia romântica, é um filme de detetive, é um western, é um filme de ação, é um filme de perseguição, é um thriller, é um filme de terror. Então, quando você entende o gênero, você já tem basicamente ali uma estrutura básica que mais ou menos todos os filmes daquele gênero seguem, né? É óbvio que não é uma fórmula, mas você sabe que toda história de amor você vai ter que ter a cena em que eles se conhecem, por exemplo, que é a cena que eles vão se apaixonar ou eles só vão se conhecer, né? Você vai ter a cena do primeiro beijo, por exemplo, que é a cena de uma intimidade que aumentou. Talvez você tenha a cena de sexo, você vai ter provavelmente cenas de separação e conflitos, você vai ter cenas de que alguém decepciona o outro e a cena que eles voltam, eu não sei. Existem cenas para cada tipo de filme. Se você vai ter um filme de detetive, de mistério, assim, estilo Sherlock Holmes, ou CSI, você vai ter a cena em que o corpo é encontrado. Seven, por exemplo, você tem aí uma série de mistérios e os corpos vão ser encontrados. Você tem que ter essa cena e aí você tem que mostrar a investigação como um todo. Enfim, existem cenas obrigatórias dentro de cada gênero que você vai entendendo a importância delas e que não pode faltar, certo? Essa cena precisa existir para o desenrolar da história. E aí você tem também formas diferentes de você entender o diálogo. É muito importante que o diálogo não seja expositivo, que ele não explique algo que já está claro para quem está assistindo, né? Porque é muito ruim quando o filme fala duas vezes. Quando a pessoa está assim feliz, ela fala, nossa, estou tão feliz. Tipo, você já está vendo que ela está feliz, ela não precisa falar isso. Então ela pode falar algo que dê um pouco mais de nuance, que tenha algum subtexto um pouco mais sofisticado. Isso tudo a gente entende através de roteiro. E também para você entender como você escolhe um bom roteiro, né? Para você saber analisar roteiro, se você... não quero escrever roteiro, mas eu quero pegar roteiros de outras pessoas para filmar. Como você identifica um bom roteiro, né? Como você sabe o que está faltando? Como você dá sugestões para o escritor ou para o roteirista que possa melhorar, certo? Então é importante que você saiba analisar roteiros, que você entenda a estrutura do roteiro para que você trabalhe junto com ele, porque no final das contas o filme ele é uma tradução do roteiro para a linguagem audiovisual, ele não é simplesmente uma adaptação, né? Se você der o mesmo roteiro para 30 diretores diferentes, você vai ter 30 filmes completamente diferentes, e isso de certa forma é muito louco, porque cada pessoa vai ter a sua própria sensibilidade, mas é interessante que você entenda como você pode melhorar o roteiro para trabalhar junto com ele. E também tem muita gente que quer ser escritor-diretor, né? Você quer escrever algo para dirigir. Existem muitos escritores que começaram como escritores e depois foram dirigir só porque quiseram, putz, eu escrevi isso aqui e ninguém tem essa mesma visão que eu tenho, então eu vou dirigir. Ou se você quer dirigir algo que é muito pessoal para você, né, que é algo que tem muito a ver com algo mais interno, você vai querer escrever. E é muitas vezes difícil, as pessoas não entendem que você precisa de técnica. Não, Fernando, eu vou colocar tudo o meu coração ali, eu vou colocar o que eu penso e tal. Só que sem fórmulas você não consegue exprimir o que você pensa. Imagina, quem que você acha que consegue se exprimir melhor os seus sentimentos internos pintando um quadro? Eu ou Pablo Picasso? É óbvio que é o Picasso, porque ele sabe todas as técnicas, ele vai conseguir colocar tudo que ele está pensando e que ele está sentindo ali naquela tela. Eu não vou conseguir fazer isso. Então, para você conseguir exprimir todos os sentimentos, colocar isso no papel, para depois colocar isso na tela, você precisa entender as técnicas. Mesmo que você queira desvirtuá-las, você precisa primeiro entender o feijão com arroz, certo? O Bergman, antes de ser o Bergman, ele dirigiu um monte de novela, ele dirigiu um monte de peça, ele dirigiu um monte de historinha que era o básico, porque ele aprendeu a escrever primeiro, ele aprendeu a dirigir, ele aprendeu como funcionava a cena básica para depois ir colocando cada
camada e virar um dos caras mais incríveis do cinema. Certo? E a montagem, assim, a montagem tem muitas técnicas diferentes, tem muitos princípios importantes, tem a história toda da evolução da montagem, que é uma história muito ligada ao começo do cinema, ao cinema mudo, a importância e a força da montagem, desde a montagem soviética, passando por todos os gêneros até a geração MTV depois, e como os videoclipes mudaram o jeito que a gente entende montagem e tal. Mas eu quero mesmo que você veja essa mini aulinha de alguns minutos de ninguém menos do que Alfred Hitchcock, que na minha opinião, assim, ele resume muitos conceitos incríveis de um jeito bem rápido. Isso aqui é um trecho de uma entrevista que ele deu, e essa entrevista está compilada lá em uma das aulas do nosso curso. Então dá uma olhada para você ver o poder da montagem. Well, you have two kinds of what we might call montage. I think we call it cutting. It isn't exactly that. Cutting implies severing something. It really should be called assembly. Mosaic is assembling something to create a whole. Montage means the assembly of pieces of film which, moved in rapid succession before the eye, create an idea. Of course, the most elementary form is the juxtaposition of imagery in various sizes. You know, a lot of people think that cutting is, or we'll say montage or assembly, is taking a man from one place to another and jumping into a close-up of him, which Griffith invented, it's true. But to me, it goes much deeper. And as I say, the picture Psycho contained quite an amount of cinematic approach to this, to its basic content. In the first place, we had in it the murder of a woman in a shower, of a nude woman. Now, as you know, you could not take the camera and just show a nude woman being stabbed to death. It had to be done impressionistically. So it was done with little pieces of film. The head, the feet, the hand, the parts of the torso. Shadow on the curtain. Everything, you see, was used. The shower itself. I think in that scene there were 78 pieces of film in about 45 seconds. Now that's one kind. Now we'll take another kind, which I would prefer to call, say, the orchestration. Loud notes, soft notes, and so forth. The second murder in Psycho was treated quite differently. It showed a detective coming up the stairs, the audience already aware that a monster was around. So they were apprehensive for him, but they didn't know when it was going to happen. So I have this man mounting the stairs in what we would call a medium shot, a waist shot. And he gets to the top of the stairs. Then I take the camera and put it very, very high, way, way high, above the ceiling almost, as though we're looking down on the whole thing. And a little figure runs out with a raised knife. And the hand goes up with the knife into the air and starts to bring it down. Now remember, these are two tiny figures. Then the next cut is a big head of the man as the knife goes across his face. Now, this is size of image put together to create shock. In other words, if it were music, it would be tremolos on the violin and suddenly a brass instrument, which is the big close-up. And from that he fell and went back. So there's an illustration of using the size of the image to create shock, or whatever you will. Now the third way is what one might call pure cinematics, the assembly
of film and how it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees. And he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his two pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign gentleman who loves babies. That's the difference. That's what film can do for you. But I made a movie called Rope, you know, which was shot with one camera all the way through without any cutting. The main thing was that the actors were moved around to create their own close-ups. In other words, it's not just moving the camera, but moving the people backwards and forwards towards the lens so that automatically they make their own close-ups or their own waist shots and what have you. I should think that would require quite a bit of preparation in advance. Oh, definitely, yes. More so than the usual picture. Well, not because the usual picture, you see, is shot in little pieces and edited and put together afterwards. But here you have to anticipate all the requirements you may need dramatically, you see, in the movement of the camera and the size of the image on the screen. Now, this is taken on a new perspective. You mean that you actually shot the picture continuous, more or less? Continuously. Like we would do stage play. As a stage play, but with the idea behind it that the audience are looking at a screen, in other words, you see. In a stage play, which is a fixed thing, the eye wanders all over the stage. But in movies, of course, we have to provide the eye with everything. I think the one thing that Truffaut told me once, what he had learned from me, was the subjective treatment. In other words, I'll give you an example of what subjective treatment is. A picture like Rear Window. You get a close-up of a man, you cut to what he sees, and you cut back to his reaction. And the whole structure of that film was done on those lines. In other words, you use the camera or as the person who sees something. It's a definite three-piece structure. Incrível, né? Enfim, o Hitchcock é um gênio e ele tem uma didática muito gostosa também, que é uma inspiração muito grande pra mim. Eu acho que agora você entendeu mais ou menos aqui os elementos do cinema, a complexidade que tem dentro de cada um, como a gente consegue expandir infinitamente, ficar cada vez mais sofisticados. E a gente aborda tudo isso de forma muito aprofundada no nosso curso fechado, o Missão Filmmaker. E a gente vai abrir as inscrições da turma nessa... E nesse curso a gente vai abordar em detalhes e usando aquele método que eu falei para vocês, todos esses elementos do cinema. Então, qual que é a ideia? É que ao final de um ano você esteja transformado como alguém que sabe fazer vídeo de forma bem mais sofisticada do que você sabe fazer agora. Você vai ter esse poder de fazer um vídeo de qualidade desde a pré-produção, produção, pós-produção, distribuição, como você faz um curta, ou você pode fazer vídeos para empresas, entrar no mercado de trabalho, fazer mini documentários, fazer documentários, vídeo para o YouTube, tudo que você fizer, audiovisual, vai ter uma qualidade muito maior, você vai ser essa pessoa com essa habilidade que é muito bem vista, tanto artisticamente quanto no mercado, certo? Você vai poder usar isso porque você quiser. E assim, sem dominar completamente cada um desses elementos, fazendo só o básico, eu garanto que em um mês você já vai estar fazendo vídeo de forma muito mais sofisticada e com mais controle do que você está fazendo agora. Mas a ideia é que você vá expandindo cada vez mais a sua zona de conforto com essa sofisticação para que você vire um mestre ao longo do tempo nessa arte. E esse curso tem 1 ano de duração, não vai ser um curso baratinho, sim, não vai ser o preço de uma faculdade, mas não vai ser barato, porque é um curso muito aprofundado e isso tudo que a gente viu aqui, que você vai ver aqui, enfim, tem milhões de subcategorias dentro desses elementos, a gente vai lidar com isso de forma sistemática e metódica, treinando um a um cada um desses elementos para que você vá se expandindo devagarzinho. Mas isso tudo é só uma das partes do curso. A outra parte do curso é a observação profunda, que é uma parte muito gostosa, na minha opinião, que a gente vai pegar os 50 maiores filmes da história. E, Fernando, onde você tirou
quais são os 50 melhores filmes da história. Eu usei uma lista, existem 1000 listas e você pode usar a lista que você quiser para fazer isso, se você quiser, mesmo se você não entrar no curso, mas existe uma lista que eu acho mais interessante, é a lista da BFI, que é o British Film Institute. Ele fez uma pesquisa com grandes diretores da história e esses diretores escolheram os 100 maiores filmes da história. A gente pegou desses 100, os primeiros 50 e a gente vai tratar desses filmes um a um como se fosse um cineclube. Então vai ter uma pequena discussão sobre cada filme e vai ter uma análise mais aprofundada sobre o filme, geralmente analisando uma cena, analisando mise-en-scène, analisando um desses aspectos que a gente vai estar aprendendo na época, junto com esse filme. Então assim, na prática você vai ter uma aula de história do cinema, história dos movimentos cinematográficos, mais esse cineclube dos maiores filmes da história, que você entendendo por que cada um desses filmes é considerado o maior filme da história, pra você não assistir Cidadão Kane e falar, caraca, esse é o maior filme da história, por quê? Enfim, assim, tem muito filme incrível aqui, a gente vai falar sobre cada um deles em detalhes, entender por que eles são considerados filmes incríveis, vai entender por que eles são considerados filmes acima da média e, melhor ainda, você vai conseguir saber quais são as técnicas que eles usaram nos trabalhos deles que você também pode incorporar no seu. E você tem que roubar desses caras mesmo, tem que roubar as técnicas deles, roubar como um artista, pegar um pouquinho de cada um e transformar isso tudo na sua técnica, certo? Esse é outro grande mito da criatividade, que você tira tudo da sua originalidade. Não, todo mundo que cria a partir de outras referências e você vai adicionando um pouco mais de você. Quanto mais você entende quais são suas referências, entende o que eles fizeram de bom e vai colocando um pouquinho de cada um ali até que você forma quem você realmente é como artista, certo? E aí a gente vai pegar esses 50 maiores filmes da história, segundo essa pesquisa com os grandes diretores que a BFI fez, que é um instituto super renomado da Inglaterra. Então assim, essa é uma parte super gostosa que eu, você e mais alguns convidados vamos dissecar esses filmes. Essa é a parte que você vai ganhar repertório, também vai aumentar a sua sensibilidade à arte, vai entender o que é um filme bom, né? Você vai entender ali as nuances de qual é o sentimento que ele passa, assim, é um sentimento diferente da média, um filme profundo, um filme que dá aquela porrada, você fala, nossa, essa é realmente uma obra de arte, uma obra-prima, e aí você consegue integrar isso cada vez mais no seu trabalho, assim, eu acho essencial essa construção de repertório e essa sensibilização à arte mais alta possível, certo? E aí, assim, só isso pra mim já valeria o curso completamente, mas aí a gente tem, além disso, toda essa parte visual, auditiva, de atuação, de roteiro, de montagem, cada pequeno elemento desses, para que você possa se aprofundar cada vez mais se você quiser. Então a gente vai ter o curso básico para todo mundo, e se você quiser se especializar um pouquinho mais em alguma coisa, você também pode fazer. Vai ser um material que vai estar tudo lá. E Fernando, esse curso vai ser aí em São Paulo e tal? Não, vai ser online. Então você pode fazer o curso se adequar à sua vida como você vive agora. Se você só tem tempo de noite, você pode estudar à noite. Se você só tem tempo de manhã, você pode estudar de manhã. Se você só tem tempo de fim de semana, você pode estudar fim de semana. E vai ser basicamente assim, algumas aulas conceituais com prática. Você vai fazendo isso devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Não é algo que você precisa dedicar a sua vida inteira para esse curso. Você vai conseguir conciliar ele com a sua vida, mas também não é algo que você pode fazer 30 minutos por semana e depois de um ano você chegou lá. Não, isso vai dar trabalho, você vai precisar colocar a mão na massa, você vai precisar pegar uma câmera e sair, fazer os exercícios. E mesmo que você não tenha uma câmera, você pode fazer com o celular, você pode começar devagar para que você aprenda os conceitos, domine o máximo possível e depois faça o seu upgrade de equipamento aí sem problema nenhum, mas pode começar com o que você já tem. Se você tem uma webcam, se você tem um celular na mão, se você tem uma Cybershot, se você tem alguma coisa que filme, você vai conseguir fazer esse trabalho. E é óbvio que quanto mais próximo de equipamentos do cinema, mais dessa experiência de controle da imagem e do som você vai ter. Então vai ter muito essa parte prática, mas vai ter também essa coisa gostosa de assistir aos maiores filmes da história com a minha companhia, a companhia de alguns amigos meus, críticos, professores de cinema. Vai ter muita gente legal, tenho certeza que vocês vão adorar. Gente de outros canais do YouTube, mas eu quero gente qualificada e que vá adicionar pra você, pra sua visão do filme. Não vai ser uma conversinha sobre os bastidores, não. Vai ser assim, olha, tecnicamente, o que esse filme tem pra oferecer pra você e por que ele é tão foda e o que a gente pode aplicar disso que a gente aprendeu aqui. E aí você vai começar a identificar. Cada vez mais você vai entender esse olhar crítico que você tem e vai conseguir enxergar nos filmes que você ama e nos filmes que são os melhores filmes da história e começar a entender a diferença de cada diretor, enfim. É muito bacana. Eu tenho certeza que ao final desse processo você vai ser outra pessoa. Você vai ser uma pessoa que tem uma sofisticação artística e técnica muito maior do que você já tem hoje. A gente vai abrir as inscrições. Eu quero ficar muito próximo de todo mundo, eu quero acompanhar muito bem esse trabalho de todo mundo. Cada exercício vai precisar de um feedback meu e da nossa equipe também. Então todo aquele ciclo de feedback que eu falei na aula 2 vai existir nesse curso, né? Porque é assim que você vai melhorar cada vez mais, você vai ver o que você fez de errado e vai conseguir melhorar. Inclusive, se você só espera elogio do seu trabalho, pode ficar. A gente pega pesado aqui, a gente olha bastante as coisas que você precisa melhorar, mas é só assim que você consegue ver o que tá errado e fazer um pouquinho melhor depois. E expandindo e
ficando cada vez melhor. Então é um processo muito gostoso. No começo tem aquela frustração de putz, não tá tão legal e tal, mas cada passo que você dá é um degrau que você sobe e daqui a pouco você tá lá em cima da montanha, certo? E como esse é um curso com muito mais contato, que eu tenho que estar mais próximo, eu tenho que acompanhar bastante, que vai ter um aprofundamento muito maior, ele é diferente de outros cursos, por exemplo, como o Clube Conacine, que é um pouco mais self-service, você vai meio que achando o seu próprio caminho. Nesse aqui eu vou ter que te levar pela mão mesmo, te mostrar pelo método passo a passo. A gente vai ter encontros ao vivo online, tem muito mais acompanhamento. Então eu tô limitando o número de vagas, porque não pode ser uma turma muito grande, principalmente porque essa é a primeira turma. Então assim, eu quero criar as maiores transformações possíveis para que eu tenha aí alunos que saíram de um nível, chegaram a um nível muito maior, porque esse sucesso dos alunos, que pode ser o seu sucesso, é o que eu acredito que vai fazer o Conacine crescer cada vez mais. Então assim, as vagas são realmente limitadas e pode ser que acabe no primeiro dia e eu não sei quando eu vou abrir a próxima turma. A gente tem alguns brindes físicos que são surpresa também, que eu vou dar para os alunos, então é um número limitado de verdade de vagas e pode ser que acabe no primeiro dia. Então se você realmente quer entrar nessa turma, se é uma coisa que você acha que vai te adicionar, que você realmente quer estar dentro, eu sugiro que você já no primeiro dia garanta sua vaga, porque essas inscrições vão ficar abertas por no máximo alguns dias e talvez feche no mesmo dia. Então assim, se eu fosse você, eu ficava muito esperto com a notificação e mesmo se você não receber a mensagem, entra aqui em conacine.org às 10 da manhã, porque as inscrições vão estar abertas e pode ser que feche o mais rápido possível, beleza? E para todos os detalhes desse curso, dessa turma, como vai funcionar, como vai ser, qual dia começa, que dia termina e todos os outros detalhes que eu não falei aqui vão estar nesse vídeo, tintim por tintim, tudo que você precisa saber para entrar na turma, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Espero que você tenha aprendido muito com essa semana do Fazer Cinema. Espero que de qualquer forma você possa trilhar o seu caminho e que eu tenha ajudado de alguma forma. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.